Oi, olha nós aqui outra vez. Com muita alegria, muita satisfação que nós voltamos para mais um vídeo, para mais uma aula. E a cada passo que a gente dá, é um passo que nós damos para o nosso íntimo e, ao mesmo tempo, para o conhecimento. Então, gente, no primeiro vídeo nós fizemos a apresentação, depois a gente falou um pouquinho, né, sobre o processo da arte-terapia, falamos das emoções, e aí nós vamos falar desses instrumentos que nós podemos utilizar justamente para trabalhar as emoções. E uma delas, eu vou falar com vocês, é a sala sensorial. Então, como foi falado no primeiro vídeo, o objetivo é a gente fazer um processo de arte-terapia, mas não adianta a gente participar desse projeto, desse processo, se a gente não entender, né, o que está acontecendo, né? E assim, claro, o desenvolvimento é de cada pessoa, né? E nós estamos aqui para facilitar esse processo, tá? Então, assim, a arte, ela está muito ligada com os aspectos sensoriais, porque até então você via, hoje você sente, né? Hoje você sente, você participa, né? E a sala sensorial, ela tem esse aspecto, né? Ele tem um aspecto de você participar, trabalhar as suas emoções, né? O ponto de vista da obra de arte é exatamente você participar, né? Quer dizer, primeiramente era verificar, hoje participar. Você pode utilizar isso como um recurso terapêutico, que é a proposta da arte-terapia, né? Como a gente já até falou na vez passada. Então, dentro dos nossos aspectos, né, daquilo que a gente, das nossas possibilidades, a gente pode trabalhar através de vídeos, né? Ou até mesmo de áudios, que o que não nos faltam são recursos, são técnicas, são habilidades internas que são desenvolvidas mediante um período de dificuldade. Inclusive, quando eu era pequena, não sei se é verídico, mas houve um ataque cardíaco, né? Houve a história de que num avião tinha um ataque cardíaco, uma pessoa que sofreu um infarto, ataque cardíaco, não sei, e houve a utilizar um médico, um brasileiro, ele, não sei o que aconteceu, ele acabou fazendo uma cirurgia e usando Durepox, e a pessoa sobreviveu a esse, né? Quer dizer, parece uma questão absurda, mas o que eu estou falando aqui é a questão do improviso, claro que dentro de um aspecto racional, e que se isso aconteceu é porque ele sabia do que estava fazendo, né? Então, assim, nós vamos descobrindo, né? Então, nós vamos trabalhando. E a lição que eu quero deixar para vocês é a importância dos aspectos sensoriais. É a gente
levar isso para a nossa vida, a questão das impressões, né? Vivenciar ao máximo daquela situação, né? E quando a gente vivencia ao máximo, quando a gente está inteiro na ação, é ali que ocorre o aprendizado. Então, a forma que a gente tem a agradecer a vida pela vida é justamente a gente curtir o máximo. E curtir o máximo é estar ali, né? É você sorver aquilo que a natureza te oferece. Bom, então nós vamos começar o nosso trabalho passando para vocês Antes, eu adoro trabalhar com o aspecto vivencial, né? Com aquilo que está ao nosso alcance, né? Então, nós trabalhamos aqui, pronto. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a sala sensorial. Na verdade, você pode trabalhar os aspectos sensoriais de várias formas. Você pode trabalhar com os olhos vendados ou não. Você pode trabalhar a partir de uma parede sensorial. Você pode trabalhar a partir de uma caixa sensorial. Você pode trabalhar a partir de um tapete sensorial, que é no caso. Ou você pode trabalhar de todos os modos numa sala sensorial, onde você vai separando pelos aspectos, olfato, paladar, né? Os 5 sentidos em si. Você pode trabalhar mais sentidos? Pode, né? E você pode trabalhar com material comprado? Pode. Mas aí a gente vai verificar que grande parte desse trabalho, principalmente em escolas, é feito com material improvisado, tá? Lembrando, né, que nós falamos no vídeo passado do filme Divertidamente, a qual falou dos aspectos emocionais que justamente são trabalhados dentro do aspecto sensorial. Okay? Voltando aqui. Ok. Então, e o filme Ratatouille, para mim, é muito especial, porque ele trabalha essa relação entre o sabor do alimento e a emoção. Então, esse ratinho aqui, ele queria cozinhar. Ele não pegava a comida da lata do lixo, ele trabalhava o alimento, né? Então, ele pega... E por ele trabalhar, por ele conhecer o alimento, ele conseguia combinar sabores. E ele queria trabalhar, ser cozinheiro. E esse personagem aqui, o Linguini, ele foi herdeiro de um restaurante, de um chefe de cozinha que o ratinho via na televisão. Então, ele ajudou ele não só a ser um chefe de cozinha, né? No sentido assim, porque ele entrou nesse restaurante como lavador de pratos, né? Nem lavador de prato, como faxineiro mesmo, tá? E aí é o seguinte, ele trabalhava com ele, né? O ratinho trabalhava com o Linguini no cabelo dele, então ele movimentava como se ele fosse marionete do rato. E esse aqui, malvadão, não queria que o restaurante fosse para a mão dele, né? Ele queria dominar o restaurante, queria vender o restaurante e vender comida japonesa, né? Bom, e aí, lamens, né? Tipo miojo.
Aí, aí o que aconteceu? Sabendo do sucesso do restaurante, por causa do rato, né? Mas ninguém sabia que tinha um rato, porque estava dentro do chapéu dele, né? E aí é o seguinte, o que aconteceu? Ele, o crítico foi, né, para o restaurante, e aí o que eles perceberam, pessoal? Isso que foi mais interessante. O crítico queria a receita mais original que ele tinha no restaurante. E aí, o que aconteceu? O ratinho pensou no ratatouille. Ratatouille é um prato de legumes, né? Tipo um legume salteado, né? Mas é um legume ao forno, né? Tem vários legumes, 4, 5 diferenciações de legumes. E, e sentiu-se, né? Poxa, um ratatouille, né? Pensei que viesse uma coisa muito sofisticada, não, mas o ratinho, para que ele fizesse sucesso, aonde ele foi? Do sentimento. Aquilo que ele depositou dele atingiu o que tinha de mais bonito nele, que era o sentimento da infância. Então você vê o papel do despertar dessas emoções. Então a sala sensorial é justamente nisso. Você antes a gente vai falar um pouquinho sobre a sala sensorial, né? Ela pode estar equipada ou improvisada, né? Então, o que é uma sala sensorial? É um ambiente fechado em que as pessoas entram em contato com diversos objetos e sensações, com a finalidade de despertar emoções e até mesmo trabalhá-las através da sua expressão, né? Então, você vê aqui que aqui tem um balanço, tipo um cavalo, né? Da ginástica olímpica, bolas, e você verifica aqui que o ambiente ele é em penumbra, né? Justamente para trabalhar outros sentidos. Então, assim, com estimulação, né? Então, esse aqui já está trabalhando com os olhos vendados, porque vai depender do objetivo do que você quer trabalhar, tá? É, é utilizado como sensibilização para a diversidade, para a questão das deficiências, né? E, ao mesmo tempo, pode ser utilizado para harmonizar e desenvolver estímulos sensoriais, como foi o objetivo daquela outra sala, né? Que existe em centros de reabilitação, né? Trabalhar com autista, até mesmo com o próprio deficiente visual, né? Com portadores de paralisia cerebral, vários outros. E uma coisa muito interessante, uma vez eu estava lendo que uma clínica utilizou isso com os seus funcionários, e aí, no caso, sem eles saberem, eles ganharam massagem, né? Foi uma coisa assim relaxante. E até mesmo você pode fazer isso por uma questão de confraternização. Mas o que eu acho muito interessante é que ele é um instrumento de autoconhecimento, porque ele vai gerar emoções e você pode trabalhar essas emoções quando você consegue perceber. E como é o papel do terapeuta, né? No caso do psicólogo, é auxiliar o reconhecimento dessas emoções. E aí as pessoas vão começar a trabalhar, né? O psicólogo, ele aponta caminhos, mas no caso
quem vai realmente trabalhar é a própria pessoa. E no caso, por exemplo, ali naquela sala sensorial que a gente viu anteriormente, aqui você também identifica e ao mesmo tempo você está trabalhando. Então, ao mesmo tempo que a pessoa vivencia, ela vai gerenciando, né? E aí, no caso, você pode gerenciar por si mesmo ou você pode ter o auxílio de um terapeuta. Mas quem vai fazer a maior parte do trabalho é a própria pessoa, né? Que está participando da atividade. Então, é um elemento integrador social ao permitir o compartilhamento de sensações. Então, por exemplo, numa sala agitada, numa sala desunida, você pode fazer isso, né? Como eu já fiz uma vez, deu super certo, e você verifica que houve quebra de paradigmas, houve quebra de tabus, as pessoas ficaram assim mais calmas. Isso é muito interessante. E geralmente é uma coisa que não é bem trabalhada, quer dizer, quase não é trabalhada no ambiente escolar. E aí é o seguinte, você também pode trabalhar o gerenciamento das desordens sensoriais. Porque não é porque você tem os 5 sentidos que eles são... não, tá tudo perfeito. Mas a partir desses aspectos sensoriais e até mesmo aquilo que a pessoa já traz consigo próprio, pode acontecer dela não conseguir gerenciar esses estímulos. Por exemplo, uma coisa muito legal, e isso trabalha muito com o autista. Ele tem dificuldade, não só o autista, mas outros tipos de pessoas têm essa questão a própria claustrofobia, o medo de altura. Por exemplo, eu tenho medo de altura, mas eu percebi que esse medo de altura não é medo de cair, é uma impressão, é um medo, vamos dizer assim, eu percebi que é falta de humildade, que a queda, no sentido assim, de sair da posição que você está para você voltar, ou até mesmo fazer com que o outro esteja aceitar que o outro possa estar numa posição superior à sua. A questão da submissão, não de ser submisso, mas de você assim, aprender a estar com o outro, né? No sentido assim, eu posso entender isso porque para mim foi um sacrifício imenso fazer um estágio em uma classe de alfabetização aí na pré-escola. É como se eu estivesse retrocedendo. Mas aí o meu trabalho é de trabalhar a humildade. O aspecto da altura, pelo que eu percebi, ele é relevante, mas o que vai contar mesmo é esse aspecto emocional que está escondido por uma dificuldade motora. Então, olha só, uma coisa que eu achei muito interessante. Não gosto de cortar, lavar ou pentear cabelo. Posso ser muito seletivo com comida, resistir textura e cheiro. Isso acontece muito comigo. Posso tocar as pessoas de muito leve ou muito brusco. Posso buscar o toque de outras pessoas ou evitar que me toquem. Não tolero tecidos e nem etiquetas na minha roupa. Posso ser meio desajeitado, esbarrar e pisar nas coisas. Posso querer andar nas pontas dos pés. Posso querer andar descalço ou sempre com o mesmo calçado. Então, uma coisa que eu achei muito interessante
você trabalhar com repetição de padrão, né? E a sala sensorial, ele vai quebrar esses padrões, porque você vai entrar em contato com outros tipos de sensação. Então, eu escondo os meus olhos de luzes ou brilhos fortes ou fixos aos meus olhos nela. Posso ser ultra sensível a sons como liquidificador, buzina de carro. Gosto de mastigar coisas com texturas diferentes. Tenho dificuldade com atividade de coordenação motora fina, cortar e escrever, gostar de cheirar pessoas, comida, ou posso também ter aversão. Eu tenho a hiper e a hipossensibilidade, e isso é difícil. A gente vai falar um pouquinho sobre como trabalhar isso. Tenho dificuldade para me vestir sozinho, tenho dificuldade com atividade de coordenação motora grossa, e isso já aconteceu comigo. Engraçado que não necessariamente você tenha que ter traços autistas, mas essa questão de você ter dificuldade de se relacionar é difícil. Entendeu? Então, cabe à pessoa que vai trabalhar entender o público e orientar exatamente quem esteja trabalhando ali e até mesmo, a princípio, você pode até, para que a pessoa não tenha dificuldade, suprimir, adaptar aquela situação. E aos poucos você vai trabalhando com outros sentidos para estimular o que a pessoa pode trabalhar. Então, você pode trabalhar com objetos industrializados ou com baixo custo. Geralmente, você trabalha com material de baixo custo, principalmente em escolas, né? Você pode também trabalhar com coisas mais rebuscadas, pode, não tem nenhum problema, não. Mas é aí que entra o processo da criação, que aí é você trabalhar a questão da criatividade, e que entra a produção artística aí. Então, embora haver um planejamento, né, de haver um planejamento, pode ser feito com material de reaproveitamento, que é um certo improviso. Você pode improvisar, e ao mesmo tempo, você precisa planejar em tudo, né? Antes de você de montar a sala, você tem que fazer um planejamento do que você quer, o que você quer atingir com essa atividade, né? Então, é necessário delimitar o espaço da atividade, para compreender que existe um limite. Então, um espaço pode ser exatamente uma sala, uma parede, um tapete, né? Então, uma caixa. Então, você vai limitar. Você pode usar instrumentos, música de fundo, mas de preferência, música suave e música instrumental, justamente para poder entrar no clima, né? Porque ali nós estamos trabalhando a questão do autoconhecimento. E você também pode, por exemplo, estimular, né? Você pode estar trabalhando coisas. A gente vai falar do vídeo sensorial, que para mim isso é novidade, foi uma alternativa que eu encontrei justamente para poder, justamente por conta do processo que nós estamos passando, e também é uma forma da gente perceber que não existe apenas uma única alternativa, existem várias outras alternativas.
E aí, no caso, essa questão de você utilizar o improviso é que você trabalha com os elementos sensoriais. Uma obra de arte, ela pode ser trabalhada com os aspectos sensoriais, né, que é o caso das instalações, que elas não são permanentes, elas são provisórias. E aí ela vai trabalhar exatamente com a relação do público com o artista, entendeu? E esses projetos de instalações, eles são utilizados nas salas sensoriais, que eu acho bastante interessante essa relação. E aí, no caso, dois ícones do nosso trabalho, inclusive a Lígia Clark, que ela foi homenageada pelo Google com Doodle, né, que é exatamente isso que eles fazem, né, pelo Dia dos Pais, das Mães, homenageando, né, certos vultos, e ela foi homenageada. Ambos já não estão mais entre nós, mas deixaram esse legado do abstrair, né, elementos, o abstrair-se através de elementos concretos. E então a própria quem vai dar o tom vai ser o próprio. Não existe algo, né? Foi gerado a partir do sentimento do artista, mas quem vai dar a interpretação, quem vai dar o tom, vai ser a pessoa. E elas podem manusear. Inclusive, o Elliot Sica fez os parangolés, né, que são roupas que você vestia. Então, a partir dali, você consegue trabalhar essa relação entre o artista e o público de forma diferenciada. E a partir desse material, você pode trabalhar numa sala sensorial, né? É um recurso sensorial. E aí, na psicomotricidade, a gente trabalha 10 sentidos. Nós temos os 5: audição, visão, olfato, tato, paladar, mas nós temos a nocicepção, que é a sensação de dor, a termocepção, é o registro de temperatura, a interocepção, que é exatamente os fenômenos orgânicos. Olha só, sensação de dor, temperatura, sensação orgânica. Esses três, eles estão intimamente ligados ao sistema do tato, né? Mas ele está colocando o tato como uma visão mais externa do que propriamente interna. Lembrando que, por exemplo, a nossa boca está cheio de sensores táteis, porque você vai sentir a textura do alimento, né? Se ele é crocante, se ele é mole, se tá duro, né? Então, e isso aqui está muito relacionado a esses três: a nocicepção, termocepção e a interocepção. Eles estão intimamente relacionados com os aspectos do sistema nervoso autônomo, que está relacionado com a questão hormonal, né? Inclusive, a dor, sensação de dor, ela é um estímulo hormonal, né? E aí, no caso, nós temos o sistema vestibular, que está ligado à audição, né? A questão do equilíbrio, e a nocicepção, que é a questão da localização,
né? Então, e também, por exemplo, assim, você fazer uma coisa sem a necessidade de ficar olhando. Então, por exemplo, como é que você pode trabalhar a propriocepção do seu aluno? Parquinho, né? Balanço, o escorrega, a gangorra já trabalha mais a questão do equilíbrio, né? Aquele gira-gira também, né? E eles estão interligados. Isso é bacana da gente entender. E aí, a gente já estava até falando a respeito da sensibilidade. Eu gostei muito desse quadro, tá? E aí, o que eu achei mais interessante é a gente trabalhar o seguinte: como é que eu posso trabalhar com o meu aluno se ele tem hipo ou hipersensibilidade sensorial? Então, olha só, você pode estimular para mais ou estimular para menos. E aos poucos, introduzindo outros cheiros, né? Então, vamos lá. O sistema olfativo, como é que a criança com ou hipersensibilidade, ela pode ser trabalhada? No caso, com caixas sensoriais, com cheiro, massinha, brincadeira de descobrir o que é através do cheiro, brincar com tintas aromáticas, aromoterapia, né, que você vai apresentando os aromas e a criança vai percebendo. Apertar com o cheiro, né? Alguma coisa que tem cheiro, ela aperta. Brinquedo de apertar com cheiro. Oral, no caso, seria a questão do paladar. Assoprar bolinhas de sabão, apito, brincar de adivinhar a comida, fazer desenho com a comida, porque realmente tem coisa, você sente, às vezes, a dificuldade de tocar a comida. Inclusive, agora, recentemente, eles estão criando uma técnica de apresentar a comida para a criança, que é chamada de BLW. Ao invés de você apresentar papinha, você já começa a apresentar a comida sólida e a criança vai sentindo aos poucos, ela vai se integrando a, a comida da família. É claro que às vezes você não vai apresentar uma coisa ou outra, mas você vai adaptar aquela comida que já está da família para a própria criança. Então, ela pode comer, por exemplo, arroz, ela pega o arroz em bolinha, né? Você vai dando, né? A princípio você pode amassar, mas ao invés de você colocar tudo junto, você vai apresentando separado e ela vai determinar a quantidade, né? Às vezes, sim, aí os pais têm o dever de assistir a criança naquele momento, mas nada de dar a papinha depois ou antes a criança. É ela estar ali, confraternizar junto com a família, né, que aquele é aquele momento de se alimentar. Então, eu quis falar disso porque está falando mais ou menos, né, sobre o sentir a comida. Beber em garrafa ou copo com canudo, porque vai trabalhar os músculos da boca. Mascar chiclete ou chupar bala dura. Usar canudo em comida pastosa, para que ele não sinta, porque ele já tem dificuldade. Então, ele vai sendo apresentado aos poucos. Tentar comer algo novo antes da refeição. Tá? E sistema auditivo, as atividades relacionadas à hiper ou à hipossensibilidade. Brincar de descobrir qual é o som,
conectar movimento com som, cantar ou declamar, usar fones de ouvido ou tampão, escutar músicas calmas. Inclusive, uma técnica muito legal é você ouvir música em volume zero, porque você não vai ouvir, né? Mas você vai sentir a vibração da música. Inclusive, uma coisa muito interessante que eu já vivenciei, o surdo, ele não pode não entender as palavras, mas ele entende a vibração, ele sente. É muito interessante. Ter o espaço para acalmar, brincar com instrumentos musicais e escutar livros gravados. Isso é muito legal. Então, você pode também dar vídeos, né? Músicas, né? Para que a criança possa ser estimulada. Bom, sistema visual. Quadro de rotina, ambiente organizado, local para pausa e descanso, jogos correspondente com cores, né? Eu tinha os gênios, né? Que você associava o som à cor, né? E aí você faz como é que eu vou falar? Uma associação e aí trabalha a coordenação. Pique-esconde com lanterna, garrafas sensoriais, atividades onde está o óleo. Chicotinho queimado também é muito legal, né? Adorava chicotinho queimado. Desenho, pintura, colagem, labirinto, né? Trabalhar com jogos dos 100 erros, ligar pontinho. E o sistema tátil, caixa sonora, né? Caixas sensoriais, com feijão, arroz, massinha, massagem, apertar os objetos, né? Pintura com os dedos, materiais para pressão sensorial. Uma vez eu assisti um Marcos Mion, que o filho mais velho dele é autista. E uma vez ele falou: eu só vou sair daqui, falando para o filho, eu só vou sair daqui quando você me abraçar, né? Foi não sei se foi se abraçar, mas ele fez um trabalho com o filho. Claro que isso vai depender de pessoa para pessoa, né? A disposição da pessoa. Mas eu achei interessante que hoje o filho dele consegue abraçar, né? Então, os pais estiveram ali e continuam dando um apoio. Bom, aí eu achei muito interessante. Sistema proprioceptivo, eles fazem um abraço de urso, massagem, trampolim, amassar massinha, flexões, empurrar a parede, carregar, empurrar a caixa, exercício de yoga e imitar os animais. Sistema vestibular, balançar a rede, ir para o balanço, andar de bicicleta, pular de trampolim, brincar de estátua, bicicleta ergométrica e pendurar de cabeça para baixo. Né? Tem muitos brinquedos no parquinho que trabalham esse processo sensorial, né? Principalmente o proprioceptivo e o vestibular. Quando você trabalha o balanço, você também está trabalhando o proprioceptivo. Bom, aí
Como a gente está num momento de pandemia, né? Está impedindo com que a gente faça uma atividade dessa, vou apresentar para vocês o vídeo sensorial, né? Eu posso trabalhar apenas com a estimulação visual ou posso trabalhar também com o som. Então, o meu objetivo é mais trabalhar o som do que o vídeo em si, né? Porque eu acredito a gente está muito carregada de estímulos visuais. Então, eu vou, de certa forma, descansar os olhos e trabalhar mais os estímulos sonoros, tá? Assim, vai ser uma próxima etapa, né, do trabalho que nós vamos fazer, né? A próxima etapa vai ser exatamente a gente ir apresentar para vocês essa sala sensorial. Então, esse vídeo sensorial trabalha imagem, som e cor, tá? Assim, você trabalhar um impacto. Uma coisa muito interessante, né? Esse leão, né? Você pode perceber que ele pode ser fofinho, mesmo sem eu tocar, mas a quantidade de luzes, de cores que foram colocadas nessa imagem, já te dá uma tonalidade sensorial. Então, assim, você vai trabalhar esses elementos, você vai manter uma combinação entre eles, né? E eu achei, assim, fantástico. Porque a gente trabalha duas coisas em artes. A sinestesia, que é você sentir com outros, você sentir com outros sentidos, né? Você tocar, aprender a tocar com outros sentidos. E a textura, né? Você vê aqui que ele está em alto relevo, então ele já aumenta para você a questão da sensibilidade tátil, mesmo que você não esteja tocando. Eu posso fazer isso com folhas? Pode, né? Tem texturas, mas é muito interessante. E aí você trabalha associado a isso a programação neurolinguística, que são os elementos visuais, auditivos e sinestésicos. Então, você vai trabalhar a partir do som da imagem os aspectos sinestésicos que são perdidos, entendeu? Porque ali na sala sensorial você toca, você sente, você cheira. Então, você trabalha isso a partir do som. E aí eu deixo um exemplo. A gente já está acabando. O Jacques Tobin, né, eu achei muito interessante, estava pesquisando na internet. Olha só, como é que você trabalha com poema sinestésico? A sinestesia da saudade. Ensudece-me os olhos e grito você, mas não tão perfumado para tocá-la. Cega minha boca e respiro você, mas não tão perto para escutá-la. Cala-me o nariz e agarro você, mas não tão barulhento para vê-la. Entorpece-me a pele e ouço você. Então você percebe que através das palavras você vai estimular a audição, o paladar, o olfato. E aí eu vou trabalhar com vocês os aspectos sonoros e visuais
para trabalhar esses aspectos sinestésicos. E eu gostaria de trabalhar com vocês o elemento surpresa, porque é uma atividade diferenciada e uma alternativa. Então, à medida, é uma atividade nova para mim, né? Eu nunca tinha pensado nisso, nessa possibilidade de trabalhar os sentidos dessa forma. E é uma coisa muito, 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 muito interessante e eu acho que vale a pena. Só que acontece isso com a gente no dia a dia, mas a gente não percebe, não olha, porque, olha só, isso é trabalhado na publicidade. E percebeu na própria publicidade. Você trabalha com as cores, com o cheiro, né? Por exemplo, uma loja de comida. Você vai, nossa, olha só que gostoso. Sente o cheiro, né? Cheiro, né? Então, a própria arquitetura da loja, a arquitetura do shopping, ele já trabalha, por exemplo, esses aspectos sinestésicos, justamente para você estimular o consumo daquele produto. Então, o avanço da ciência e da tecnologia estão permitindo ao mercado publicitário trabalhar com ações sinestésicas. O objetivo é despertar emoções, sentimentos e sensações ao consumidor. Em outras palavras, resgatar memórias e afeto, a ponto de tornar os produtos irresistíveis. E aí, eles estão trabalhando mais os aspectos emocionais, né? E cabe a gente, né? Porque a gente é arrastado pelo consumismo. Então, cabe a gente a trabalhar nos aspectos racionais, né? E eu estou falando dentro dessa parte da publicidade. Então, no trabalho que a gente vai fazer, eu quero que vocês trabalhem menos o racional e o mais sensitivo, que esse é o objetivo da arte. É você sentir, é você mergulhar, é você ser aquele próprio objeto. Aí, aqui, ó, um exemplo. Em 2016, Burger King fez uma campanha com os taxistas, onde o cheiro do hambúrguer fazia com que as pessoas ficassem com vontade de comer. O projeto Sabor das Músicas uniu a Tramontina, Spotify, a J. Walter, que deve ser, acho que é whisky, se eu não me engano, que tem até uma propaganda muito interessante do Rio de Janeiro, que é o gigante que levanta, que o gigante é a pedra, é o corcovado, o pão de açúcar e a pedra da Gávea. É como se ele levantasse. E é por isso que existe o gigante pela própria natureza. Posso até apresentar esse vídeo no próximo vídeo, que eu acho ele belíssimo. E o próprio áudio da música, ele libera a emoção. E isso que é o bacana, é você liberar a emoção. A Thalete Marcel, o trabalho Música para os Olhos, criado para homenagear a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, recorreu à tecnologia para captar os movimentos do som. Então, você vê como é que o nosso corpo trabalha essa realidade. E cabe a nós, como professores, como terapeutas ou como pessoas comuns, dosar essas informações, até mesmo para que a pessoa não se sinta
aflita, né? Se a gente está acalmando, a gente precisa aprender a dosar essas informações para que elas possam serem divulgadas, difundidas de forma bem tranquila. Agora eu estou pensando no seguinte, eu acho que eu não vou poder, por causa como é que eu vou falar? Dos direitos autorais. Vou verificar. Espero, porque eu achei belíssimo o vídeo que eles colocaram na internet. Bom, os cuidados que se deve ter ao realizar esse tipo de atividade. A harmonia dos estímulos, para não causar perturbação em função da hiperestimulação. E também a gente não provocar a chamada hipo, né? E aí, o planejamento é tudo nesse trabalho. Então, é até adequação, né, à atividade ao público-alvo, porque você não pode fazer uma atividade infantil para um público adulto e nem um público adulto ter uma atividade infantil. Apesar que a gente pode trabalhar com esse lado sereno, inclusive a atividade que eu quero mostrar para vocês é justamente dessa forma. Então, adequar a atividade ao público-alvo. Ter o objetivo e o planejamento. Antes de realizar a atividade, conhecer o público-alvo, se possível, e explicar o que vai acontecer. Então, é mais ou menos isso, né? Na próxima atividade, né? Antes eu vou tentar mostrar para vocês, né? Agradecendo mais uma vez a oportunidade, lembrando que esse manual ele vai ser disponibilizado para vocês, tá? E justamente o próprio vídeo sensorial. Eu espero que vocês gostem, tá? Porque é um trabalho que eu, assim, achei muito interessante, fiquei muito empolgada. E assim, a gente precisa... sabe, eu aprendi uma coisa muito legal. A pessoa já não está mais aqui entre nós. Mas quem contou essa história está entre nós. Uma pessoa foi um programa de entrevistas. E essa pessoa que já não está mais entre nós perguntou, né, o que o livro, que essa pessoa que foi entrevistada foi apresentar um livro. Aí perguntou, caramba, mas o que esse livro tem de diferente? Aí, qual foi a lição que ele deu para a pessoa e para quem estava assistindo a gente, assistindo ele? Que nós precisamos levar uma novidade, que não adianta a gente levar mais do mesmo, que a gente está, né, tá cansado do mais do mesmo. Então, se a gente quer agregar, a gente precisa trabalhar essas questões mais agregadoras, né? Então, você precisa agregar um valor, né? Então, uma novidade, e uma coisa que eu achei muito interessante um palestrante falando, que por mais que você esteja casado com alguém, você tem que estar sempre se reinventando, né? No sentido, assim, de estar perto, de estar compartilhando, né? De vocês buscarem novas caminhadas juntos. Então, isso que eu achei bacana e eu agradeço imensamente a oportunidade. E então, o próximo vídeo vai ser
o trabalho com vocês em cima desse vídeo sensorial que foi pensado com muito carinho, tá? E eu vou explicar no próximo vídeo a dinâmica, né? Como foi pensado. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre ele, tá bom? Muito obrigada. Não esqueçam de comentar, de curtir. Se for possível, compartilhe. Que isso, né, embora meu canal não tenha monetização, outras pessoas podem estar se valendo desse conhecimento para buscar orientação para as pessoas que estão à sua volta, tá bom? Muito obrigada. Um bom dia para você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa. O importante é que nós estamos aqui, né? Aprendendo juntos. Um abraço.